Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse é um canal compartilhado com a minha irmã Natália, que está ajudando nas edições. E hoje a gente vai falar sobre o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Não é Aldous. Do Aldous Huxley. Do Aldous Huxley. Aldous. E hoje a gente vai falar sobre o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse é um livro que eu li numa leitura coletiva no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho numa empresa de tecnologia e a gente tem um grupo de leitura lá no qual eu sou o mediador. E a gente votou para o livro do mês ser esse aqui, Admirável Mundo Novo, que também é uma distopia. A gente leu o primeiro livro, foi em 1984, então eu quero fazer também um comparativo e uma dobradinha com o livro do George Orwell, junto com esse aqui que também são duas distopias famosas. Esse autor, ele é um autor britânico, ele publica esse livro aqui nos anos 30, ele é um dos clássicos de distopia e ele se passa na Londres de 2540. A história gira em torno de três personagens, que são o Bernard, a Linda e o John. E aqui, gente, a sociedade ela é dividida em castas. Então a gente tem 5 castas: alfas, betas, gamas, ys, enfim. E cada casta ela tem uma função social muito específica, ela tem privilégios, deveres muito claros, muito específicos, nos quais você não tem como mudar de uma classe, de uma casta para outra. Aqui eu queria começar falando já, logo no início do livro, a gente tem uma visita num laboratório. A gente tem vários estudantes, todos eles de castas superiores, e o diretor dessa instituição mostrando como é que as pessoas são geradas nessa sociedade. É muito curioso e é muito revoltante, um tanto nojento também. O autor, ele também tinha formação médica, então ele traz muito desse conhecimento genético e de medicina para a história. Então, nesse tour por esse laboratório, esse diretor apresenta como é que os embriões são gerados. Então, por exemplo, você tem um material genético muito bom, eles fazem vários clones daquele mesmo material, que vão ser pessoas de alfas e betas, por exemplo. E daí, ao longo do desenvolvimento desses embriões, que todos eles em tubos de ensaio, você não tem... Isso é uma coisa curiosa, você não tem aqui nascimentos naturais, você não tem mãe, você não tem pai. Laços de família você não tem nenhum. Você é produzido realmente em laboratório. Em vários estágios do desenvolvimento do embrião, é dado a esse embrião determinadas substâncias que vão acelerar ou retardar o seu desenvolvimento de acordo com o propósito que o Estado tem para aquele indivíduo que está sendo gerado. Então, se você quer ter um alfa mais, por exemplo, você vai ter um desenvolvimento específico. Se você quer ter um Y, que vai ser um operário de fábrica, que vai fazer todo o trabalho braçal, ele menos nutrientes são dados a esse embrião, a esse feto, e ele vai ser estancado e acelerado o seu processo de desenvolvimento de acordo com o propósito, para que aquele ser humano gerado a partir daquele tubo de ensaio tenha menos condições para desempenhar funções de alto rendimento, por exemplo. Então a vida aqui é tratada de uma forma muito fria, muito crua, e realmente acaba sendo um tanto indigesto você ler esse início de livro, ao mesmo tempo que é muito interessante. Porque se a gente parar para pensar, a gente já faz isso com plantas. Então a gente tem plantas transgênicas, a gente tem plantas geneticamente modificadas, e a gente faz isso com animais. Você tem gado, por exemplo, sendo modificado geneticamente para ter uma carne melhor, para produzir mais leite, para ser mais resistente a doenças. Então, o que impede, ao fim e ao cabo, da gente trazer essa tecnologia também para a modificação do próprio ser humano? De você ter um ser humano que vai ter maior tratamento, aquela coisa toda, para ser um líder, e você ter um ser humano que vai ser realmente um trabalhador braçal, com pouco conhecimento, aquela coisa toda. Então, ele é um livro nesse sentido bem contemporâneo, e é curioso de ver que o autor escreve isso nos anos 30, né? Então a gente está agora em 2021 e está muito próximo, o cara foi realmente muito visionário. Então, depois desse tour pelo laboratório, a gente tem então a apresentação dos personagens que vão ser os personagens principais dessa história. O Bernard, ele é um líder realmente daquela sociedade, ele é de uma casta superior e ele tem relações com a Linda. Uma outra particularidade dessa história é que você é instigado desde pequeno a ter o máximo de relações sexuais possíveis com o maior número de pessoas diferentes, na ideia de que você não deve criar laços. Assim como você não tem uma família, você não deve ter um marido, uma esposa, um namorado.
no sentido de que a sociedade evita também qualquer tipo de sofrimento. E você terminar um relacionamento é muito doloroso. Então, a ideia é que você viva numa espécie de bolha. Então, em um dado momento, um dos personagens vai falar assim: nossa, vocês são muito infantis porque vocês não passaram por nenhum tipo de sofrimento. Você tem toda uma sociedade construída para que você tenha tudo, você não tem pobreza nessa sociedade utópica, você não... mesmo o trabalhador braçal, ele já é condicionado a estar feliz e contente com a situação de dificuldades, entre aspas, que ele passa, ele não se revolta. E mesmo assim, quando algum inconveniente acontece, você ainda pode tomar uma espécie de medicamento que eles chamam de soma. Meio que você fica anestesiado, você consegue relaxar, você esquece dos problemas. E aqui, então, a gente tem S. Bernard. Ele é diferente, ele se vê diferente naquela sociedade, e a Linda também vê nele algo diferente, mas ela, de alguma forma, isso a cativa. E o Bernard, nessa tentativa de se entender como indivíduo também naquela sociedade, ele pede autorização para visitar o que eles chamam de uma tribo de selvagens. Aquelas pessoas que existem nessa sociedade, então toda ela é estruturada. Mas há também pessoas que eles chamam de selvagens, uma espécie de índios. O autor não explica muito isso, eu acho que é uma das falhas do livro, assim, com toda a humildade, porque ele não fala também o que aconteceu nessa sociedade para ela ter chegado a esse ponto, e ele também não explica muito o que é essa tribo de selvagens e por que essa população que vive isolada num canto específico do país, por que ela não está inserida nessa sociedade, ou então por que a sociedade então não a destruiu, porque de certa forma ela acaba sendo um grupo de pessoas que vive de uma forma meio ineficiente do ponto de vista industrial. Mas esse Bernard, ele realmente quer entender o que é o ser humano e como é que as pessoas se relacionam nessa tribo. Ele vai para lá junto com a Linda, que também tem, de alguma forma, um acompanho, e ele conhece um selvagem que é o John. E o John, ele é filho de um casal que saiu dessa sociedade londrina e que acontece em um dado momento, a mulher se perde, ela está grávida. É um paradoxo porque eles têm uma série de controle de natalidade nessa sociedade, mas ela realmente acaba engravidando e tendo o filho dentro dessa tribo indígena. Só que o pai dessa criança, ele se perde da mãe e ele volta para essa sociedade londrina, meio que dá a mãe e o filho como mortos. E o John então tem um caso raro de um filho gerado de um casal dessa sociedade industrializada vivendo junto a selvagens. Então, ele meio que vê aquela coisa do bom selvagem do Rousseau. E ele consegue autorização, então, para pegar esse jovem e trazer para essa sociedade para ver como é que o tecnológico e o industrial vai se relacionar com essa coisa meio selvagem, meio pura, meio idílica. Só que daí vem uma crítica que eu tenho a esse livro. O Bernard, ele vai para essa tribo indígena para tentar se entender, se conhecer. Quando ele volta, ele usa o John como uma espécie de criatura exótica que deve ser apresentada na alta roda, em espécie de teatros, para você... Meio que lembra um pouco o filme do Donkey Kong, os primeiros livros, assim. Então você ia com o Kong para mostrar para aquela sociedade, e é uma coisa meio bizarra. E o Bernard, ele não sofre nenhuma transformação pessoal, ele continua sendo o mesmo cara. E pelo contrário, as características negativas dele, como a soberba e o orgulho, acabam sendo intensificadas, porque ele acaba virando uma espécie de celebridade, porque ele faz amizade com o John. Então todo mundo quer conhecer esse selvagem, esse ser exótico, e o Bernard, então, ele acaba transitando pela sociedade de uma forma meio alta roda. Mas o Bernard em si não acaba gerando nenhuma transformação nele. E o John, ele chega nessa sociedade e ele é o olhar pelo qual o autor nos mostra a crítica que ele tem àquela sociedade. Então o Bernard fala assim, não, eu não quero... Vocês, de fato, são uma sociedade e pessoas infantis, e o sofrimento, ele mostra que faz parte do desenvolvimento da humanidade. Então isso é interessante de ver, né? A gente se questiona muito, né, do tipo, por que existe o mal no mundo? Por que as pessoas sofrem? E aqui o autor meio que dá a entender que ele faz parte do amadurecimento do ser humano, para que ele possa se desenvolver e criar também empatia pelo seu semelhante. Aqui, para quem... Eu vou deixar também linkado um vídeo de um professor falando sobre essa obra que eu achei muito interessante, que ele faz um paralelo com o livro, com a República de Platão. Platão, ele pensa uma república, um estado ideal. Daí, então é a diferença da utopia nesse caso, né? Em que Platão, ele pensa em uma sociedade em que cada indivíduo vai ter um papel a cumprir e vai realmente cumprir esse papel, um papel designado. Aqui a gente também tem, só que ao avesso. Então ele mostra como é ruim, como existe a falta de liberdade quando o Estado controla o que você vai ser.
Então aqui a gente tem um dilema muito grande, né? Você de fato tem livre-arbítrio? Você tem liberdade para fazer as próprias escolhas ou você é condicionado, seja pelos seus pais, seja pela sociedade, pela comunidade onde você vive, pela religião, pela igreja? Você realmente é livre ou você realmente tem essa carga de expectativas em cima de você que não te permite você dar vazão aos seus sonhos ou ser quem você realmente é em função dessa coerção social? Aqui o autor leva isso a um nível muito acima, mas também nem tanto, né? Então é uma das discussões, além da questão da genética, além da liberdade, essa questão do papel social controlando o indivíduo. E aqui um paralelo com 1984, do George Orwell. Lá você também não tem laços de parentesco, você, né, é incentivado a denunciar os próprios pais. Aqui você não tem pai, você não tem mãe. E você também não tem lá o casal, por exemplo, marido e mulher, eles devem ter relações estritamente para a procriação. Você não deve usar o sexo como algo prazeroso. Aqui você tem um outro lado. O sexo é muito incentivado, mas numa questão puramente fisiológica. É uma coisa muito egoísta, assim, de você ter o próprio prazer desligado de qualquer tipo de relação e sentimento pela outra pessoa. Então, a ideia dos dois autores aqui, que eu acho que dá para fazer um paralelo, é a forma de você quebrar laços sociais, seja proibindo, coagindo ou punindo, e por o outro, né, do Aldous, de você ter isso, não, faça à vontade, faça livremente, com o maior número de pessoas possíveis. Então você também acaba não tendo laços. Então é duas formas de você chegar ao mesmo propósito por vias diferentes, mas são dois lados de uma mesma moeda. E nos dois lados você tem uma questão da religião também. Aqui você tem um culto, entre aspas, ao Ford. Em 84 você tem ao Grande Irmão. E fica a dúvida também se de fato essas duas pessoas existiram, porque nos dois livros você não tem um apego à história. Em 84 a história é constantemente reescrita pelo Estado, então você não sabe até que ponto aquilo é verdade. E aqui em Admirável Mundo Novo as pessoas não se importam com a história, porque ela é irrelevante. Então você nunca sabe se essa figura do Grande Irmão ou do Ford realmente existiram. Então a história, os dois autores mostram que ela tem um papel importante para você se entender como indivíduo, como sociedade, mas nos dois ela é desacreditada e é irrelevante. E você tem a questão também da religião, que em 84 você tem o culto a essa figura que você não sabe se ela existe realmente concretamente. Em Admirável, a religião ela não existe, ela é desincentivada, porque as duas formas acabam gerando laços e são fortes motivadores e catalisadores para revoltas e também para o sofrimento de alguma forma, né? Porque você tem também uma pressão social e você tem uma coerção pela igreja, pela instituição da religião, por exemplo. Então as duas formas elas são banidas. A ideia é que o indivíduo aqui seja visto em Admirável de uma forma muito egoísta e muito individualista. E em 84 você faz parte também de um todo, mas você é altamente descartável também pelo Estado. Você também acaba sendo uma engrenagem do Estado. Só que em Admirável, essa sociedade é mais eficiente, porque você tem um controle de natalidade muito forte e cada indivíduo tem um papel. Em 84, você tem um proletariado que não é dado muita ênfase, que é, digamos, deixado de lado, e as pessoas que são usadas pelo Estado, no momento que elas não são mais úteis, elas são descartadas. Então é duas formas de controle social, uma talvez mais eficiente do ponto de vista produtivo e uma talvez mais, não vou dizer mais macabra, porque tanto você exterminar e apagar aquela pessoa historicamente, como você criar um clone e geneticamente modificado e condicionado para uma determinada função também acaba sendo uma grande violência. Então esse livro ele é muito atual, ele vale muito a pena ser lido, mas eu tenho também algumas dificuldades com esse livro, né? De forma muito resumida. O personagem principal, que é o Bernard, ele não gera nenhum tipo de transformação. O final dele é um final meio abrupto, mas você fica meio assim, a sociedade também não é modificada, e eu fico na dúvida até que ponto o autor também não admirava essa sociedade meio platônica, meio idealizada, porque ele é meio sarcástico, meio irônico, mas ele não faz uma crítica tão direta quanto o Orwell faz. O Orwell realmente pesa a mão e deixa muito claro o quão maléfico é aquela sociedade que ele imaginou e que ele extrapola a partir da realidade que ele vive.
O Huxley aqui eu fico realmente meio na dúvida, porque ele não faz uma crítica, ele também não diz que aquela sociedade vai se modificar. Eu realmente tenho as minhas dúvidas com realmente o final desse livro aqui, eu não achei tão bom quanto o 84. Ele realmente merece ser lido, ele é um dos tripés das distopias, né? 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Então, para quem gosta desse gênero, prato cheio. O meu livro está todo marcado aqui, ele é muito poético, tem umas frases muito legais aqui. E realmente recomendo esse livro, mas não é um livro perfeito, eu daria talvez 4 estrelas de 5. Mas me cativou e foi uma discussão muito bacana que a gente teve também entre os colegas de trabalho. Deixo aqui a minha recomendação. De novo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. E para quem já leu, vamos discutir também nos comentários, porque ele dá muito material para discussão. Tá bom, gente? Muito obrigado e uma ótima semana.